Bom, bom dia, boa tarde aí, senhoras e senhores que estão ligados aí na telinha do YouTube, né? Então tô fazendo um vídeo, né, meio que estudantil para tentar colocar no YouTube para ver como é que vai ficar, né? Devido a algumas provas que estão vindo, então eu pretendo colocar algumas matérias no YouTube que vão conseguir ilustrar o nosso estudo, tá certo? Em vista que cada um tem um objetivo na vida, né? No momento eu tenho o meu, e me ensinaram que para você conseguir o objetivo você tem que ter muito sacrifício. Então eu acredito que de algumas semanas para cá eu estou fazendo bastante sacrifício, né? E porque eu almejo alguma coisa, para minha vida daqui a um tempo. Quero que o meu futuro seja melhor que o meu presente. Então estou me dedicando, estou estudando, estou abrindo mão de tudo, tá certo? Mas antes de começar esse vídeo, né, eu queria só tentar falar para vocês aí o que me falaram, que realmente me motivou a estudar mais e tentar me mostrar mais para o estudo. E conforme está sendo, né, o meu estudo, a minha vida e tudo mais assim desse jeito, realmente eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo estudar, eu estou conseguindo compreender, as matérias estão entrando na cabeça, né? E não é que eu estou ficando mais inteligente, é que eu estou procurando saber mais das coisas, então eu estou ficando mais consciente. Noticiário, matérias, curso, o trabalho, a vida profissional, estudantil, né? Então eu estou conseguindo conciliar tudo e estou entendendo mais um pouco de tudo, tá certo? E graças a esse professor, esse diretor, né, que nos aconselhou, né, vamos dizer que foi uma gravação, foi uma fala, um bate-papo de 2 horas e 20 minutos, desde 8h20 da noite até 10h40, tá certo? Então foi um tempo e meio de curso ali que perdemos uma matéria para ter esse bate-papo. Só que se não tivesse esse bate-papo, com certeza hoje eu não estaria estudando da mesma maneira que eu estou estudando, né? Dou graças a Deus por estar nesse curso, por ter essas pessoas e por ter alguma pessoa que me aconselhava todos os dias. E hoje eu estou aqui estudando, intensificando meu estudo, né? Eu tenho um trabalho, porém eu quero passar numa prova melhor, né? Conseguir um emprego melhor do que eu já tenho, tá certo? E então, senhoras e senhores, é o que eu queria falar, tá certo? Acho que para o início de tudo você precisa de uma motivação, você precisa de um incentivo, você precisa de um empurrão, você precisa escutar coisas negativas a seu respeito para você dar aquele estalo, para você acordar, tá certo? E essas algumas coisas aconteceram comigo, tá certo? Então consegui acordar para a vida alguns meses atrás, mas algumas semanas se intensificou, tá certo? Então eu vou começar falando um pouco, né, um pouco de geografia aqui para vocês aqui, até para mim também que é material de estudo, e vamos ver como é que vai ficar no final, tá certo? Aceito crítica, sugestão, né, é sempre bom para a gente aprimorar o nosso conhecimento, tá ok? Então vou falar um pouco sobre características do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? Então, lendo um pouco ali, né, a gente consegue perceber várias partes de características, hidrografia, a gente consegue perceber relevo, hidrografia, clima, várias coisas, tá certo? E nas características gerais do estado do Rio de Janeiro, né, ele tem como limites, né, 3 estados, né, que são perto dele, em vista que o Rio de Janeiro fica na região sudeste, né? Então ele tem características como os estados perto dele: Minas Gerais, né, a norte e a noroeste, né, Espírito Santo a nordeste e São Paulo a sudoeste do Rio de Janeiro, tá certo? E também tem o Oceano Atlântico, né? Não podemos esquecer disso, a leste e a sul, tá certo? Ele ocupa uma área de mais de 43 milhões de quilômetros quadrados, se eu não me engano, né? E só lembrando também um detalhe, né? Para quem não sabe a diferença, né, de quem nasce no estado e na cidade do Rio de Janeiro, se é carioca ou fluminense, né? Mas quem nasce no estado do Rio de Janeiro
é fluminense. E quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, né, cidade maravilhosa, é carioca, tá certo? Então, voltando ao nosso estudo aí. Tem população, né, de mais de 43 milhões tem extensão territorial de mais de 43 milhões de quilômetros quadrados, tá certo? E ele é o menor estado da região sudeste, pode não parecer, mas é o menor estado da região sudeste. Você olhando no mapa ali, no croquis, você consegue identificar isso aí, né? Sua população totaliza-se mais de 15 milhões de habitantes. Diversas tribos indígenas também, né, contando com isso. Negros, religiões e etc, né? Em si a população são mais de 15 milhões. Ele é o terceiro estado mais populoso do Brasil, né? Devido populoso, né? População. Estão distribuídos em 92 municípios, né? Os municípios fluminenses, que é São Gonçalo, Duque de Caxias e etc. Ele ocupa o 4º lugar no ranking nacional de IDH, né? A taxa de alfabetização dos brasileiros é a terceira maior do país, atrás somente de dois, se eu não me engano, é Amapá e Distrito Federal, né? Mas o que? A taxa de mortalidade infantil ela é de 18,3, né, a cada 1.000 nascidos vivos. Então a gente está, vamos dizer que bem por aí, né? Porque a média ali são 22, tá certo? Mas estamos em 18,3. Não é bom para todo mundo, não é bom para ninguém a gente ter morte, mas infelizmente acontece. Mas estamos abaixo da média ali, tá certo? Falando de economia, o estado do Rio de Janeiro tem o PIB nacional de pouco mais de 10% na Bolsa de Valores. Então estamos relativamente caminhando relativo a isso aí, né? Grande parte da economia se baseia na prestação de serviços, né? A cidade do Rio de Janeiro é a sede que tem a maior parte das operadoras, né, do mundo, do país, vamos dizer assim. TIM, Oi, Telemar, entre outros, tá certo? Uma das mais importantes atividades do Rio de Janeiro é o turismo. Por quê? Como o Rio de Janeiro é chamada de cidade maravilhosa, o turismo é uma coisa que chama a atenção de muita gente. Muitos turistas, muitos gringos, muitas pessoas que vêm de outros estados para conhecer as maravilhas do nosso estado, tá certo? Por exemplo, Jardim Botânico, Corcovado, né, Cristo Redentor, entre outros mais aí, tá certo? Que o nosso estado tem, tá certo? Uma das mais importantes coisas também que a gente não citou são as praias. As praias que são bem, né, nomeadas, colocadas, né? Por exemplo, a Praia do Leme, Copacabana, tá certo? Não vamos dizer que é só gente rica, né, que vai curtir essas praias, mas são atrações turísticas também da cidade do Rio de Janeiro, tá? Em relação à indústria, né, a indústria química farmacêutica que faz parte da economia fluminense é a Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, que fica ali na Avenida Brasil, não me lembro mais ou menos em que altura, tá certo? Mas ela é a mais importante do país, em Manguinhos, fica em Manguinhos, tá? Na altura de Manguinhos. É a mais importante, né, fundação do estado do Rio de Janeiro, tá certo? Da América Latina, e é uma das maiores do mundo. Então, não tem muita coisa para falar para vocês aí, mas são mais ou menos as características ali do Rio de Janeiro, tá certo? Não é muita coisa, mas é bom sempre a gente lembrar, é sempre bom a gente relembrar os conhecimentos, tá certo? Então, continuando, em relação a regiões, né? Em relação a regiões, o estado do Rio de Janeiro se divide em 6 mesorregiões e 18 micro-regiões e 92 municípios.
Não vamos citar isso tudo, porque isso aí é título de conhecimento, é bom a gente sempre estudar para a gente saber, tá certo? Mas em relação às micro-regiões, né, que eu falei que são... em relação às mesorregiões, né, que eu falei que são 6, Baixada Litorânea, Centro Fluminense, RMRJ, né, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e Sul Fluminense, tá certo? Então eu vou citar só algumas ali para título de conhecimento, eu não vou citar todas porque vai entrar muito no nosso conhecimento e não é bem esse o foco, né? O foco é você procurar estudar e entender, tá certo? Então a Baixada Litorânea, por exemplo, ela é formada por 10 municípios e 2 micro-regiões, certo? Então, ela apresenta áreas de baixada, de restinga, e tem uns pontos turísticos favoráveis do estado, tá certo? A micro-região dos Lagos, por exemplo, é uma micro-região da Baixada Litorânea. Micro-região dos Lagos, logo entende, região dos Lagos, né? Possui uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, população de 538.650, né? 538.650 habitantes, se eu não me engano, e divide-se em 7 municípios, tá certo? Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema, né? Então, só que as principais são 2, Araruama e Cabo Frio, tá certo? Então, isso aí é importante lembrar, se de repente cair na prova, quais são dos 7 municípios, quais são os 2 mais importantes da Baixada Litorânea, né? Da região dos Lagos. Aí você, pensando, né, não vai pensar nos 7, tá? Mas ele vai citar ali os 2 mais importantes, que são, né, Saquarema, né, propriamente dita, e Cabo Frio, tá certo? Vamos falar ali agora do RMRJ, né, que são uma sigla ali que de repente pode enrolar, né? Mas eu fui procurar estudar, né, só que tem muita coisa escrita, mas tem pouca coisa importante falando sobre a RMRJ, né? Mas é também relevante, né, a gente estudar, não pode deixar de estudar, porque de repente cai numa prova e é sempre bom a gente saber, tá certo? Então, RMRJ, né, região metropolitana do Rio de Janeiro, é formada por 30 municípios e esses 30 municípios estão agrupados em 5 micro-regiões, tá certo? É o segundo polo de maior riqueza natural, né? E essas 5 micro-regiões são Itaguaí, Macacu, Caceribu, acho que é Caceribu, se eu não me engano é Caceribu, né? Não, desculpa, Itaguaí, Macacu, Caceribu, Rio de Janeiro, região serrana e Vassouras. Isso, são essas 5 micro-regiões da RMRJ, tá certo? Enrola um pouquinho porque é muito conhecimento, é muita geografia, então você acaba tendo que pensar um pouquinho para falar, mas isso aí é super normal, tá certo? E lembrando que o Rio de Janeiro ele está assentado sobre 3 maciços, né? Ele está entre 3 maciços, vamos dizer assim, que é o da Pedra Branca, né? Com o Pico da Pedra Branca, né? Com 1.024 metros de altura, né? O Jericinó com o Pico Guandu de 900 metros, se não me engano, e o da Tijuca, tá certo? A gente não pode esquecer, são os 3 picos aí que o Rio de Janeiro está assentado sobre esses 3 maciços, né? Não pode esquecer disso aí. O Rio de Janeiro é a 5ª capital mais poluída do Brasil, né? Perdendo para São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba, tá certo? Que tem índices de mais poluição que o Rio de Janeiro, tá certo? Então, pessoal, é mais ou menos esse aí, né, o nosso estudo,
tá certo? Geografia ali, é mais ou menos um ramo-bola, sobre as características do estado do Rio de Janeiro, né? Cai em concurso aí, mas é bom a gente sempre citar alguns tópicos, né? Então eu estou sempre estudando ali todas as matérias, português, história, geografia, redação, legislação de trânsito, entre outras, tá certo? Então é sempre bom a gente estudar, focar sempre no nosso estudo, né? Dizia ali o diretor, né, do meu curso que todo mundo na sala dele estudava, só que, porém, dentro desse pessoal que estudava, tinha sempre uns que sempre conversavam quando o professor estava dando aula, quando estava falando coisas importantes, né? Eis que um dia foi marcado a data da prova, tá certo? Foi marcado a data da prova. Só que, na véspera da prova, tinha um aulão. Só que muita gente não queria ir para esse aulão, queria curtir para ter a cabeça mais tranquila, para no dia seguinte fazer a prova. Só que foram poucas pessoas que foram a esse aulão na véspera, né, da data da prova, tá certo? Era a prova que ia decidir a vida de muita gente ali, né? Porém, esse diretor que deu aula pra gente, ele falou que ele era aluno, né? Ele foi cobiçado, foi chamado para ir várias vezes por diversas pessoas, né, para curtir, para ir pra praia, para sair, né, para se divertir um dia antes, para ter a cabeça ali limpa, para o estudo poder ficar tranquilo, para você se divertir, tá certo? Mas ele não, ele queria focar no estudo ali, que há 3 anos da vida dele, ele tentou, batalhou nessa rotina, estudo, diversão e não conseguiu. Eis que um dia a mãe dele falou, ou você passa dessa vez, ou você sai de casa e resolve sua vida. Então ele tomou tenência na vida dele. Então essa foi uma das datas, né, importantes da vida dele, que ele decidiu, vou estudar, não vou sair e vou passar. Então foi mais ou menos 1 ano vivendo de estudo, conta ele. E nessa data, né, da véspera, todos saíram para a praia, todos saíram, e todos chamaram ele. Então era o diabinho atentando a cabeça dele, diabinho, pô, vamos sair, vamos se divertir, pô, deixa o estudo de lado, vamos lá, tira esse estudo de mente, já estudou muito, vamos se divertir. O anjinho, não, estuda, meu filho, estuda, que vai valer para o seu futuro. Então, vamos dizer que o diabinho pesava mais do que o anjinho, né? Eis que um dia ali ele se rendeu para o estudo. Não, vou estudar. Eis que chegou o diabinho atentando novamente a vida dele, tá certo? Era a garota mais gata da sala, que ele queria sair, mas que ele não tinha coragem de falar. Ela chegou para falar com ele. E aí, vamos sair? Vamos se divertir? Pô, o estudo você já estudou muito, a gente quer se divertir, vamos lá? E ele ficou assim, balançado na parede, tá certo? Ficou balançado na parede. Por quê? Porque a tentação foi maior que ele. A mulher que ele queria, a mulher mais bonita da sala, que ele queria ficar, pô, era que estava ali na frente dele, chamando ele para sair. Então o diabo veio em peso em cima dele. Então se ele saísse aquela noite, aquela tarde ali, pô, ele podia no dia seguinte fazer a prova, mas ia fazer com consciência pesada. Mas não, o que ele fez? Não vou, eu vou estudar, obrigado. Então ele viu ali todo mundo saindo, vai todo mundo pra praia, carrão, aquelas mulheres de biquíni, pô, tudo que ele queria, caraca, eu vou ver aquela fulano de biquíni e tal, mas infelizmente, ou felizmente, né, ele não foi. Eis que à noite teve esse aulão. Então esse aulão teve uma aula de geografia, né, como provavelmente dita, aula de geografia, ele foi, o professor foi e deu 10 perguntas no quadro para eles resolverem. Aí ele ficou pensando, caraca, eu vim aqui para resolver 10 questões de geografia, caraca, esse cara não vai passar outra coisa. Não, eu vou embora, vou me divertir, tá todo mundo se divertindo, eu não vou ficar aqui para estudar. Mas não, o anjinho segurou ele novamente, não, eu vou ficar, eu tenho que ter humildade. E ele ficou na aula, ele assistiu a aula. No dia seguinte, era a prova. No dia seguinte, o que caiu na prova? 4 dessas questões de geografia que esse professor, que pouca gente foi assistir a aula, passou no quadro. 4 questões. E dessas 4 questões, o povo que foi se divertir, ninguém sabia. Dessas 4 questões que caíram, foi só ele e mais alguns poucos que assistiram a aula nesse dia, que passaram na prova. Então é mais ou menos um resumo da história
de uma pessoa que me estimulou a estudar tudo que eu tenho que estudar hoje. Então, se você almeja uma coisa como eu, pega o estudo, vai estudar. Não adianta você pensar que você tem uma vida boa, que você tem uma família que vai te sustentar, que você tem sustento. Vai ter sustento? Não vai ter. Não vai ter. Um dia você vai ter sua mulher, vai ter seu filho, vai ter sua casa, tá certo? Então para isso tudo você tem que ter dinheiro. E para você ter dinheiro, você tem que ter um trabalho digno. Então, corra atrás de seus objetivos. Faça como eu estou fazendo. Eu estou correndo atrás. Estou tentando correr atrás o máximo que eu posso. Agora, no meu relógio, são 2h18. 2h18 da tarde. Eu não tomei café e eu não almocei. Não fiz. Por quê? Eu acordei, tomei banho, fiz a higiene, comi uma barra de cereal e vim direto para cá estudar. Internet, estudo, papira, faz exercício. Entendeu? Então, é uma coisa que vai gerar frutos no seu futuro. Vai gerar frutos no seu futuro. Tá certo? Então, pessoal, obrigado aí por quem assistiu o vídeo aí. É meu primeiro vídeo no YouTube, tá certo? Espero que seja material de estudo que sirva pra mim, pra algumas pessoas, né? Até como, vamos dizer assim, motivação, né? Acho que eu já falei bastante, mas acho que vale sempre a pena ressaltar que sem esforço não há sacrifício. Sem sacrifício não há objetivo. Tá certo, pessoal? Então, obrigado e boa aula pra vocês aí.